Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Tip, onde o conhecimento dobra a cada informação. Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais provocadoras do livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, para tentar responder uma pergunta fundamental: como é que a nossa espécie, que convenhamos não é mais forte nem a mais rápida, conseguiu dominar o planeta inteiro? É exatamente essa a questão. Como é que o Homo sapiens, esse primata sem garras afiadas, sem uma musculatura de dar inveja, conseguiu superar todos os outros animais e até mesmo os outros humanos que existiam na época? Se a gente parar para pensar friamente, a nossa ascensão parecia, sei lá, improvável. Então, o que foi que aconteceu? Sabe, é muito fácil a gente olhar para trás e pensar que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Que a agricultura, os impérios, o capitalismo, que tudo isso era o nosso destino. Mas a verdade é que não era. A história é caótica, sabe? Cheia de acasos. E o nosso mundo de hoje é apenas um entre milhares de futuros que poderiam ter se tornado realidade. Ok, então, se não foi o destino, o que foi que nos deu aquela vantagem decisiva? A resposta, segundo Harari, está em um superpoder secreto, uma habilidade que só a nossa espécie conseguiu desenvolver. E essa virada de chave aconteceu há mais ou menos 70 mil anos no que a gente chama de revolução cognitiva. E olha, não se trata só de aprender a falar, tá? Muitos animais se comunicam. O grande pulo do gato para nós foi a capacidade de falar sobre coisas que não existem no mundo físico. Coisas como mitos, deuses, conceitos abstratos. E essa frase do Harari resume tudo perfeitamente. Pensa só, um macaco pode gritar, cuidado, um leão. Isso é útil, claro, mas só um sapiens consegue dizer, o leão é o espírito guardião da nossa tribo. Parece uma diferença pequena, mas foi exatamente essa capacidade de criar e acreditar em histórias que nos permitiu dominar o mundo. E esse superpoder tem um nome: ficção coletiva. É basicamente uma história que um grupo enorme de pessoas concorda em acreditar. É essa crença compartilhada, essa narrativa em comum, que faz com que milhões de pessoas que nunca se viram na vida consigam cooperar de um jeito super eficaz. Tá, mas como é que uma ideia abstrata, uma história, se transforma em poder no mundo real? Vamos ver agora como essas ficções literalmente construíram o mundo como a gente o conhece. O que é realmente impressionante aqui é que todas essas coisas que definem as nossas vidas, países, dinheiro, empresas, leis, até mesmo os direitos humanos, nada disso existe de verdade na natureza. Não são como árvores ou rios. Elas só existem dentro da nossa imaginação coletiva. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Chimpanzés só cooperam com o grupo que eles conhecem pessoalmente. Formigas, só com parentes. Agora nós, a gente coopera com milhões de estranhos para construir cidades, lutar em guerras, explorar o espaço. E por que a gente faz isso? Porque a gente compartilha as mesmas histórias, as mesmas ficções. Vamos pegar um exemplo bem concreto que o Harari usa no livro, uma empresa. O que é de fato a Peugeot? Não são os carros, nem as fábricas, nem os funcionários. A Peugeot, na essência, é uma entidade legal, uma história muito bem contada que todos nós concordamos em tratar como se fosse uma pessoa real, uma ficção jurídica. E o processo de criar uma empresa é quase como um ritual de magia. Advogados, que Harari chama de feiticeiros modernos, contam uma história, seguem um roteiro, assinam um monte de papéis e, de repente, essa ficção jurídica ganha vida. E essa empresa pode ter propriedades, pode ter dinheiro, pode processar pessoas. Ela tem um poder que nenhum ser humano, sozinho, conseguiria ter. E é aí que a gente chega numa conclusão que é, assim, de explodir a cabeça sobre a realidade em que a gente vive. E olha, é muito importante entender isso aqui. Essas coisas como dinheiro e nações não são mentiras, são o que os estudiosos chamam de realidades intersubjetivas. Elas existem porque bilhões de pessoas acreditam nelas ao mesmo tempo. Pensa no dinheiro. Se só uma pessoa deixar de acreditar, não muda nada. Mas se todo mundo parar de acreditar, o sistema financeiro inteiro desmorona. E essa ordem toda não se sustenta só na base da força, viu? Como disse o diplomata Talleyrand, a força bruta tem seus limites. Para um sistema funcionar de verdade, a maioria das pessoas precisa acreditar na história. Inclusive os soldados, os policiais, todo mundo precisa acreditar na ficção para que ela se mantenha de pé. E talvez o mais impressionante de tudo é como essas ficções moldam até os nossos desejos mais íntimos.
aquela vontade de tirar férias em Paris. Isso não é um desejo natural que nasce com a gente. É um produto dos mitos da nossa cultura, como o consumismo e o romantismo. Os egípcios antigos não sonhavam com Paris, eles sonhavam em construir pirâmides. No fundo, a maioria de nós passa a vida construindo as pirâmides que a nossa cultura nos ensinou a desejar. Então, para amarrar tudo, o grande segredo do sucesso humano não está no nosso hardware, ou seja, nos nossos corpos. Ele está no nosso software, essa capacidade incrível de criar, compartilhar e viver dentro de realidades imaginadas. É esse software que nos permitiu construir de tudo, desde a primeira aldeia até a inteligência artificial. Isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa para a gente refletir. Se o nosso mundo inteiro é construído sobre histórias que nós escolhemos acreditar, que novas histórias nós vamos contar para construir o futuro? No próximo material, a gente avança para uma nova era da humanidade, a Revolução Científica. É o momento em que admitir a ignorância deixa de ser vergonha e se torna o principal combustível para o progresso. Este conteúdo foi gerado com o apoio de inteligência artificial para maximizar a clareza e a profundidade. Para uma compreensão completa, eu recomendo fortemente a leitura da obra original, que você pode comprar pelo link aqui na descrição, e assim você também ajuda o canal. E se gostou, já sabe, curte e compartilha. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.